Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é uma sugestão de leitura para o livro Salem's Lot, de Stephen King. Este é o segundo livro de Stephen King, portanto a sua segunda publicação, e foi reeditado há pouco tempo aqui em Portugal. Este livro conta-nos a história do Ben. O Ben está de regresso a Salem's Lot, depois de ter estado vários anos afastado. Ele não é de Salem's Lot. Uma das tias é que vivia lá e ele durante alguns anos viveu com ela. No entanto, aconteceu algo no seu passado que fez com que houvesse uma necessidade muito grande de sair. Convenhamos, o Ben tem um trauma com uma situação que aconteceu na cidade de Salem's Lot e nós vamos começar a perceber, no fundo, os contornos desse trauma, de que forma acabaram por fazer dele a pessoa que ele é agora e a forma como ele está a lidar com ele. E portanto, o Ben é um autor, ele já tem alguns livros publicados, está a tentar descobrir qual será a sua próxima história e ele acha que uma das melhores formas de lidar com um trauma é olhá-lo de frente nos olhos e portanto decide voltar à cidade que começou tudo para ele, para tentar confrontar os fantasmas do passado e, quem sabe, encontrar uma história. E portanto o Ben está de volta a Salem's Lot, só que quando ele chega à cidade percebe que a aura da cidade continua a mesma, portanto Salem's Lot por si só é uma personagem neste livro e no fundo a casa que está relacionada com o seu trauma está exatamente no mesmo sítio. Ele até quer alugá-la no tempo que está lá, mas a casa está completamente vedada e portanto ele não tem acesso a ela e entretanto o que acontece é que essa casa é vendida e ninguém sabe muito bem a quem. Portanto a história começa a desenrolar-se a partir do momento em que o Ben chega à cidade de Salem's Lot, a partir do momento em que nós vamos vendo aqui as várias perspectivas relativamente ao que aconteceu no passado e aquilo que está a acontecer no presente, e nós temos aqui a narrativa a partir de várias perspectivas de vários personagens. Portanto, uma delas é o Ben, vai ser recorrente do início ao fim do livro. Outra das personagens é o próprio Lot. O próprio Salem's Lot é uma personagem. Portanto, nós temos uma casa que é uma personagem, nós temos uma cidade que é uma personagem e é extremamente interessante. Devo dizer que este livro no início me estava a dar uns arrepios, porque enquanto as coisas não são concretas, eu sou extremamente impressionável com as coisas que ficam subentendidas, com as coisas que estão no escuro, com as coisas que nós não sabemos o que são. E é bastante fácil saber sobre o que é este livro, uma vez que está no título. Salem's Lot, A Hora do Vampiro. Portanto, nós sabemos que pelo menos relacionado com vampiros há de estar. Mas a forma como as coisas se vão desenrolando no início é sempre, oh meu Deus, eu detesto coisas que estão no escuro. O escuro durante muito tempo foi um dos meus maiores medos e é uma coisa que, tal como o Ben aqui se obriga a rever o passado e a estar nos sítios que o traumatizaram, o escuro é uma coisa que eu tenho ao longo do tempo estado a tentar controlar esse medo, porque é o medo que toda a gente tem do desconhecido, do não sabermos o que está lá. Não é o escuro em si, é o que o escuro pode guardar. E portanto temos aqui algumas situações que me deixaram um bocado arrepiada e é daqueles livros que foca muito no suspense. E mesmo quando nós já sabemos o que é que está a acontecer, nós não sabemos qual é o caminho para isto. Apesar de esta história começar num ponto em que nós sabemos o que aconteceu, mais ou menos à cidade, e depois há um flashback então para o momento em que o Ben chega à cidade e as coisas se começam a desenrolar. E portanto nós temos aqui uma festa para aquilo que vai acontecer. E foi interessante porque ao longo do livro eu dei por mim a ir rever o início, a introdução, o prólogo, porque estavam a ser mencionadas pessoas que eu não me lembrava o que tinha acontecido e depois cheguei à conclusão que estava a dar spoilers a mim mesma, porque eu já não me lembrava do prólogo e portanto não precisava de ver nada e era só esperar para ver o que é que ia acontecer. Mas o prólogo é-nos dado aqui com nomes de personagens, coisas que aconteceram e nós não sabemos porque nós caímos ali de paraquedas e depois então é que a história começa a avançar. É um livro que eu gostei imenso de ler. Um livro que, se alguém estiver à procura de assim, terror mesmo, terror, provavelmente não será este. No entanto, tem características de terror, como eu disse, o livro arrepiou-me. Houve momentos em que eu pensei, bem, eu não posso ir dormir a seguir a esta cena, porque senão eu não vou dormir como deve ser, e portanto tem elementos de terror. Não há de ser o pior livro do Stephen King, nem de perto nem de longe, muito provavelmente, porque eu ainda não li assim tantos do autor para ter noção disso, mas é sem dúvida um livro que mexe com os nossos medos e há aqui algumas cenas que
nos ficam assim um bocado entaladas. Portanto, se gostam de Stephen King, se gostam de terror, mas não gostam assim de tanto terror, porque eu não sou grande fã de terror, e no entanto a forma como Stephen King escreve as histórias é algo que me agrada muito, incluindo o facto de a história parece muito arrastada, mas isso é porque o Stephen King desenvolve sempre muitas personagens. E as personagens são mesmo muito bem desenvolvidas e vamos voltar ao ponto em isto é o segundo livro do senhor e é só fantástico a forma como ele desenvolveu estas personagens, a forma como a própria cidade é uma personagem é fantástico, está mesmo muito bem feito, muito bem criado, eu gostei muito de ler esta história e portanto se gostam de alguns elementos de terror, se gostam de histórias com personagens muito bem desenvolvidas, se estão curiosos com o facto de a cidade ser uma personagem, então definitivamente este livro vai ser para vocês. Se forem extremamente impressionáveis, e eu digo extremamente impressionáveis porque mais uma vez eu não gosto de terror e foi relativamente tranquilo com este livro, mas eu também posso estar a ganhar estômago, então se são assim tão impressionáveis talvez não seja para vocês, mas também nada como experimentar, porque a partir do momento em que nós temos aqui uma ameaça já mais concreta, eu já não tive mais sobressaltos, porque eu já sabia que era aquilo. Agora, enquanto não é concreto, os meus pequenos scare jumps iam acontecendo. Portanto, fica aqui uma sugestão de leitura. Se querem começar a ler Stephen King e ainda não leram nada, este possivelmente será um bom livro para começar. Portanto, deixem-me nos comentários se já leram este livro, se estão com curiosidade em relação a este livro, deixem-me isso tudo. Por hoje vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. Tchau!